Começar, gostaria de avisar que essa aula aberta vai ser gravada, então se alguém tiver algum impedimento que se manifeste, senão vou dar início aos trabalhos. Né? Esse é o segundo encontro, né, desse evento, não sei se pode chamar de evento. Um colega meu do departamento falou que isso era um evento, né, uma organização de um evento e tudo. Mas é um exercício, né, um gesto de compartilhar, ou de abrir, né, convidar pessoas, né, especialistas em algumas temáticas que dizem respeito a determinadas disciplinas que eu trabalho e também, ao fazer isso, abrir, né, para que outras pessoas possam participar e colaborar e aprender juntos, né? Então, essa é a ideia das aulas abertas do Rasuras, que a primeira edição foi ano passado, essa é a segunda edição. Semana passada a gente teve o primeiro encontro e hoje a gente está aqui com a Carolina Cardoso, que é arquiteta, design, né, investigadora lá do Instituto Universitário de Lisboa, e ela vai compartilhar com a gente a experiência que ela tem como coordenadora de um laboratório de inovação comunitária, né, o LABIC Barreiro Velho. E também a Larissa, não vou me atrever a falar seu sobrenome, Larissa. A Larissa que é arquiteta, né, e urbanista, e ela vai falar um pouco da experiência dela como coordenadora do Laboratório de Inovação Social Cidadã, que é o LABIC Novale, e também, se der tempo, falar um pouco da pesquisa de pós-doutorado que ela está fazendo na USP. Então, primeiro eu vou passar a palavra para Carol, depois Larissa fala e no final a gente bate um papo, tá bom? Carol. Maravilha. Bom dia, gente. Eu hoje não estou na minha melhor performance, costumo ser um pouquinho mais animada, mas eu estou gripada, então desculpem qualquer coisa se eu for muito lenta. Se vocês não entenderem alguma coisa daquilo que eu disser, me avisem, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a tela. Estão vendo a minha apresentação? Sim. Ok. Bom, antes de mais, eu queria agradecer, né, Carlos, pelo convite. É sempre incrível, assim, partilhar um pouco, principalmente aqui com a Larissa, né, que a gente se encontrou passado alguns anos depois, e no final das contas estamos aqui com um projeto que se une aqui numa rede ibero-americana. E eu queria também começar a explicar um pouquinho, antes de falar do projeto, de onde é que surgiu o LABIC. Ele está muito ligado a um conceito de laboratório cidadão que acabou por ser difundido principalmente no território ibero-americano. Carol, desculpa te interromper. Tem como você... tem uma janelinha aberta que está na frente do texto. E aí embaixo, onde está escrito ocultar no Google Meet também. Perfeito. Sim? Pronto. Este conceito de laboratório cidadão, ele acabou por ser muito difundido não só pela Ibero-América, né, mas principalmente pelo território Latino-América. E começou por surgir, assim, ou pelo menos ganhar mais força, partindo do Media Lab Prado, que fica em Madrid. E a Larissa depois vai falar também um pouquinho do LABIC, nós estamos muito estamos conectadas a esta rede, e é uma metodologia também que acabou por ser difundido por vários territórios, apesar de ter diferentes contextos, e vocês vão ver que o LABIC em Santa Catarina tem um contexto muito diferente do LABIC no Barreiro Velho, mas o que começámos a entender é que é uma metodologia que é bastante replicável, e que tem muitos pontos em comum, apesar de trazer muitas particularidades. Estes laboratórios cidadãos, eles falam muito de inovação cidadã, mais do que inovação social,
porque muitos autores, né, quem trabalha nos laboratórios cidadãos, quem estão envolvidos, defendem que a diferença tem muito a ver com a capacidade, pode ter um pressuposto social, não é? Mas o facto da inovação vir do cidadão, quando os cidadãos colocam o seu imaginário coletivo a serviço de um bem comum, e acabam por ganhar recursos, ferramentas, conhecimentos que são transmitidos muito dentro desta infraestrutura dos laboratórios cidadãos. Eles defendem que tem que se parte, portanto, de uma inovação cidadão. Portanto, quando o cidadão exerce o seu e reivindica o seu direito humano, social, cultural, ambiental, acaba por ter esta distinção, não é? Até porque a inovação social também pode estar muito ligada a um âmbito mais privado, não é? Então esta força do bottom-up, do vir de baixo, eles acabam por fazer essa distinção. Nos laboratórios cidadãos, eles não necessariamente precisam de ser um espaço. Eles são uma infraestrutura que acaba por fornecer ao cidadão as ferramentas, os recursos, os meios, tem essa possibilidade de conectar com agentes, recursos, mas não necessariamente tem que ter um espaço físico. Eu vou falar um pouquinho também disso, porque o LabIC ele não tem um espaço físico permanente, único, onde as pessoas se juntam e associam um determinado espaço ao LabIC. Ele acaba por aproveitar muito de uma rede já existente de espaços. Tem aqui um ponto também que é muito interessante destes laboratórios, é a sua conexão entre o físico e o digital. Porque os laboratórios cidadãos, eles surgiram muito desta cultura do compartilhamento, da cultura livre, e então acabam por aproveitar muito do conhecimento global desta rede, dos vários laboratórios, das várias experiências, e acabam por adaptar ao local. Então partem muito desta cultura do como é que a gente consegue transmitir o conhecimento para que a rede aproveite e consiga replicar nos seus territórios, não é? Então a questão da documentação aqui é muito importante, assim. Então uma das coisas que nós tivemos sempre atenção desde o início no LabIC foi como documentar todo o processo, não só os projetos que resultam do LabIC, mas também todo o processo, toda a metodologia. E aí, no final do ano passado, em 2021, em 2020, surgiu uma oportunidade, o LabIC está muito vinculado à minha tese de doutorado. Eu estou estudando os processos de cocriação dentro destes laboratórios, né, e o papel que estes laboratórios podem ter na formulação de políticas públicas, na regeneração urbana. E aí surgiu este programa que é o Bairros Saudáveis, que é um programa público de caráter participativo aqui em Portugal, a nível nacional. Surgiu muito de uma onda de iniciativas cidadãs que surgiu numa altura pandémica, né? Então várias iniciativas disputaram em vários pontos do país e aí o governo decidiu fazer este programa e a gente se candidatou aqui na cidade do Barreiro, que é uma cidade que fica do outro lado do rio de Lisboa. E este laboratório se centra especificamente aqui no Centro Histórico do Barreiro, que é um centro que está muito degradado, assim, em relação a toda a área metropolitana de Lisboa. É um dos centros que está mais degradado. Está abandonado há muito tempo, assim, nós achámos que faria todo o sentido fazer aqui uma intervenção junto da população, que é uma população muito vulnerável, é uma população que se sente muito abandonada, assim, e eu estou aqui com um triplo papel, assim, às vezes até é muito difícil, porque além de arquiteta, sou investigadora e também sou cidadã desta cidade, assim. Então às vezes é muito difícil de separar os diferentes papéis, né? Que a gente
Nós somos pessoas, mas às vezes quando estamos a fazer determinadas coisas precisamos de vestir capas diferentes, né? E às vezes é muito difícil. Então este laboratório funciona muito a uma escala local, à escala do bairro especificamente. E tinha como principais objetivos, por um lado, entender novos caminhos aqui neste bairro, no que respeita à cidadania ativa, né? Que não existe, existe este sentimento de abandono, de falta de pertença do lugar, mas também de não se entende muito bem como é que as pessoas não entendem muito bem como é que conseguem participar de uma forma mais ativa, assim. E acham também que não têm esse poder. Então, um dos grandes desafios era entender como é que a gente conseguiria colocar o cidadão no centro da cadeia de valor, assim, no centro deste processo. Por outro lado, achámos que era muito importante partir da criação de espaços de diálogo, de experimentação, de cocriação de soluções conjuntas, que pudessem melhorar a vida em comum neste bairro. Assim. Por outro lado, uma das nossas ambições, que em alguns momentos correu bem, outras não tanto, foi conseguir promover uma colaboração em rede, não só local, mas também com uma rede expandida. Então, estes eram os nossos 3 principais objetivos aqui. Nós começámos por um diagnóstico exploratório antes de fazer a candidatura. Fomos falar com várias instituições, falámos com a população local. Perdão. E vimos aqui várias questões muito complexas no território. Então, desde a degradação, né, do edificado ao espaço público, a falta de higiene urbana, associada a um sentimento de abandono, situações aqui de muito precárias de habitabilidade, de isolamento por parte dos mais velhos, uma perda muito grande de identidade da comunidade e o tal sentimento de abandono que eu já me referi, muitos conflitos sociais, interculturais, porque começou a haver uma ocupação, por exemplo, da comunidade cigana aqui, das casas que estavam abandonadas, e isso é um problema muito complexo aqui e não está sendo, não tem sido um foco de preocupação por parte da administração local, e uma ausência, né, uma ausência de espaços de lazer, de espaços culturais, de atividades, uma ausência de serviço, de comércio, um espaço muito abandonado mesmo. Então, depois de fazer esse diagnóstico, e depois do LABIC ter sido aprovado, né, nós começámos a fazer uma contextualização do problema, do porquê, né, entender o porquê que este território foi abandonado, assim. Então, começámos a fazer uma timeline, uma cronologia, com os vários momentos, os vários momentos da história que levou a este abandono, a expansão da cidade. Esta cidade também era uma cidade industrial, então quando as fábricas fecharam, as pessoas começaram a sair deste território. E aí nós tivemos que focar, né, em algumas questões prioritárias, porque a gente não ia conseguir abraçar o mundo e resolver todos os problemas, né? Então focámos muito nestes 2 eixos, o eixo social e o eixo ambiental, apesar de que eles não estão desconectados com as outras áreas, né? É muita coisa, a gente teve que se desdobrar e entender que parceiros é que a gente poderia trazer para o projeto para nos ajudar a fazer estes links, né? Muita coisa está fora do alcance do arquiteto, né? Então, estes laboratórios também têm essa questão, assim, tem que ser muito multi-atores, assim, muito transdisciplinares para conseguirmos entender a complexidade de um território quando ele é muito localizado, né? É muito diferente quando, por exemplo, no caso do LABIC, vocês de Santa Catarina, vocês vão ver um pouco a diferença, né? Este é muito focado no bairro em si. Então, é muito... tem aqui uma particularidade muito própria, porque uma das principais questões é como é que a gente consegue envolver esta comunidade local, mas também os atores que acabam por ter um impacto direto
no território, né? Então, como é que a gente envolve a administração pública, como é que a gente envolve as instituições que atuam aqui ao nível social, económico, ambiental. E aí, como parte da minha investigação de doutorado, eu construí esta metodologia que acaba por estar inteiramente ligada a esta localização, né? Como é que se consegue aproveitar este conhecimento das redes para localizar estas ações. Então, numa primeira fase, a gente mapeou e identificou de forma a conseguir ter um conhecimento mais aprofundado, aqui já com o LABIC no território. E tínhamos aqui 2 desafios: mapear não só os tangíveis, mas também os intangíveis. Então, os intangíveis ao nível das pessoas, né? Da rede humana que existia aqui. E os tangíveis também, porque começámos a entender que havia aqui muitos espaços, ao nível dos vazios urbanos, por exemplo, que era um grande problema aqui, que eu já vou mostrar um pouco mais para a frente. Então, ao nível dos intangíveis, começámos a fazer várias entrevistas, várias conversas, o que chamamos de conversas porta a porta, onde conversámos com vários moradores, trabalhadores do bairro. Então, conversámos com a única mercearia que existe no bairro, conversámos com o botequinho, que a gente chama de taberna, conversámos com vários moradores que já estão lá há muito tempo, outros mais novos, para ter um panorama geral e também dar palco a estas pessoas, né, que não são ouvidas há muito tempo. Aí, numa segunda fase, começámos a mapear os atores locais, né, a rede que existe e o que é que eles fazem, o que é que eles, em termos de serviço, o que é que eles oferecem, quais são as lacunas que existem em cada serviço. Mapeámos os ativos, não é? Está muito interligado com o mapeamento de atores, não é? Então reunimos os vários parceiros para conseguir entender as interligações entre eles, e aí fizemos também vários mapeamentos colaborativos no espaço público, né? Que é onde as pessoas estão, né? E isto foi também um ponto aqui muito interessante, porque chegámos à conclusão que se nós fizéssemos em espaços fechados, bem que tínhamos também a questão da pandemia, né? Então tínhamos aqui um duplo desafio, que nós começámos durante a pandemia, aí não conseguíamos fazer muitas atividades dentro de espaços fechados, então muita coisa fizemos no espaço público. Então estes mapeamentos, à medida que as pessoas iam chegando, a ideia era convidá-las também a apresentar o projeto e entender as dinâmicas que existiam aqui no território, como é que elas se deslocavam, para onde é que era o mercado, onde é que era o comércio, onde é que elas iam à escola, enfim. E aí este é um pouco o resultado, assim, os principais pontos onde elas se encontravam. Então, a partir daqui, conseguimos entender em que largos é que elas se encontravam mais, qual é que era o papel do espaço público aqui, porque a gente tinha um ponto muito importante, que era a questão do espaço público, já que a habitação ia ser muito difícil de trabalhar. Aí, de uma forma mais aprofundada, começámos a mapear os usos. Então, e começámos a entender que não havia nenhuma diversidade de usos aqui. Basicamente havia restaurantes e habitação, só. Então, principalmente para os mais velhos, era muito difícil as pessoas conseguirem se locomover para pontos mais afastados da cidade, para conseguir ir às compras, para conseguir ter momentos de lazer. Era tudo fora deste território. E a outra atividade muito interessante assim, que a gente fez foi com o Clube de Fotógrafos do Barreiro, da cidade do Barreiro, e a gente andou a mapear todos os vazios urbanos que havia aqui, que era um foco de depósito de lixo, dava uma imagem muito de degradação a este território. E aí a gente fez a soma de todos os vazios urbanos e dava igual a um campo de futebol. Então, se a gente conseguisse juntar todos os vazios urbanos, conseguimos ter uma imagem mais clara assim, da quantidade de espaços vazios que estava aqui, que era muito derivado da degradação mesmo deste território, assim, porque as habitações
se degradaram, caíram, foram demolidas e nada aconteceu durante anos e anos nestes territórios. Então, esta é uma imagem inicial assim, de um dos vazios urbanos que lá estavam. Tinha máquinas de lavar louça, tinha lixo, tinha um monte do que a gente chama de demônios, né, que são objetos que são jogados no espaço público. E aí começámos a bater à porta de todos os proprietários destes vazios. E aí houve um dos proprietários que se sensibilizou com o projeto e nos cedeu este espaço, que a gente chamou de vazio número 12, porque era a sinalização lá do mapa. E ele disse, ok, tudo bem, então a gente cede o espaço para vocês realizarem as vossas atividades durante o processo do projeto, durante o projeto. E aí a contrapartida era que este espaço se mantivesse limpo, né? Então era bom para ele, era bom para nós. E a partir daí a gente começou a fazer várias atividades e várias dinâmicas à volta deste espaço e uma discussão também de o que é que são estes vazios urbanos, o que é que podem ser estes vazios urbanos na cidade enquanto eles não são vendidos, enfim, enquanto não acontece nada, né? Então, queria só mostrar aqui este videozinho, não sei se vai ser muito comprido, mas aí o Carlos vai me dizendo aí do tempo, se eu estou demorando muito, tá? E aí, Carol, é sem som mesmo? O pessoal tá falando que tá sem som. Não estão ouvindo? Não. Eu acho que tem que apresentar por uma guia, pelo menos aqui no computador é assim, naquela parte de apresentação, tem que trocar a forma. Aqui do Google Meet. Comigo já aconteceu de quando tira o fone, o som é compartilhado. Pode ser também. Como é que é? Desculpem. Quando você tira o seu fone, sim, a gente consegue ouvir o som. Já aconteceu isso comigo uma vez. Ah, tá, entendi. Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu envio depois este vídeo para vocês. Está no YouTube, na verdade, então vocês depois podem ver com mais atenção. E aí no próximo vídeo, que é mais curtinho, eu vou tentar tirar o fone para ver se vocês ouvem o som, tá bom? Bom, então, não está com ouvir. Ou querem terminar de ver o vídeo? Como é que prefere? Eu tava achando o vídeo bem interessante, assim, mesmo sem escutar, então, se Então, der... peraí, deixa eu ver. Estão ouvindo? Sim. Agora sim. Agora sim. Ah, tá. Como é que eu consigo ir para frente agora? Ah, meu Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olá, o meu nome é Joana. Eu vou direto aqui. Estão vendo? Sim, estamos vendo.
Foram as entrevistas que a gente deu, né, e a gente apresentou no cineclube local às pessoas. Este foi um vídeo um pouco... Hello, it's me. Welcome to my... Pareceu uma intrusa aí no vídeo. Aquele é um vídeo resumo, assim, da primeira fase. Nós finalizámos com uma exposição, então aquele roteiro histórico que vocês viram, nós espalhámos pelo território e convidámos as pessoas a ir ao território, que é um território que ninguém entra, assim, é meio que um espaço que as pessoas sentem que é inseguro. Então, no final das contas, foi assim um fechamento de uma fase em que fizemos o convite. Olha, este território não é só aquilo que vocês pensam, né? Esse lugar inseguro, abandonado. Tem pessoas aqui que têm toda uma história, tem uma história do próprio edificado, é o nosso centro histórico. Então, começámos todo uma narrativa de que é necessário pensar aquele lugar mais do que esse preconceito que existe. Aí, nesta segunda fase, a gente começou a ligar, motivar e mobilizar a população. A população e sempre os parceiros, todos esses atores que a gente acabou por mapear. Então, a ideia aqui era conseguir criar contextos e ações que pudessem aproximar as entidades e a população local para promover esta cooperação, de forma a pensar o que é que já em soluções e em formas de como melhorar e como construir ações conjuntas. Então, começámos mais uma vez por criar espaços de diálogo, através de Conversas na Ágora. Fizemos aqui uma brincadeira, né, com a Ágora da Grécia. A primeira conversa que nós fizemos foi como é que a gente consegue tornar este bairro mais saudável, partindo dos problemas que existem, mas também pensando que existem potencialidades, né? Então, como é que a gente consegue pegar nessas potencialidades e fazer várias ações de sensibilização de forma a construir estas soluções conjuntas. Então, nestas Conversas na Ágora, sempre convidámos diversos atores, então a academia, instituições que trabalhavam com este tema, sempre teve um departamento da prefeitura, no caso foi o departamento de higiene urbana que estava ligado a este tópico, e aí acabámos por, dentro de cada tema, os tópicos que foram mais falados acabaram por ser registados para depois entendermos se fazia sentido ou não fazermos algumas ações dentro daquilo que foi conversado. Então, todas estas conversas acabaram por contribuir para as ações que a gente fez em seguida. A segunda Conversa na Ágora foi sobre o papel da cultura e do desporto na transformação do bairro. Então, aqui, mais uma vez, convidámos várias associações locais, culturais e desportivas, a Câmara, a Academia, etc. Então, aqui é muito interessante, aqui porque aqui ficou muito claro em que todas as ações que a gente fosse fazer precisavam de ser numa lógica intercultural, assim, porque aqui este bairro é muito intercultural. Então, tem a comunidade cigana, que apesar de ter questões com os residentes antigos, não se pode fingir que eles não existem. Tem pessoas, tem brasileiros que vieram recentemente, tem cabo-verdianos. Então, como é que a gente conseguia abraçar todas estas culturas que existiam neste bairro? E por último, não sei porque é que está em inglês, mas
por último, fizemos uma conversa precisamente de como é que a gente consegue fazer essas ações dentro desses espaços, desses urbanos, desses vazios urbanos e no espaço público. Então, convidámos, por exemplo, a Associação de Proprietários, convidámos instituições que trabalhavam com esta ativação desses espaços para conseguir promover esta reflexão, mas também caminhos possíveis a seguir. E aí não estava programado nas atividades, porque isto também é um ponto aqui dos laboratórios, né, que é muito importante que a gente consiga ter flexibilidade. E todas estas fases que vocês viram, elas são retroativas. A gente precisa voltar sempre atrás para entender o que é que pode ser mudado, o que é que a gente pode fazer que atenda, né, àquilo que foi mapeado, àquilo que foi identificado. Então a gente resolveu fazer uma chamada aberta para co-criar um festival, que a gente deu o nome de Festival Rua é Nossa. E aí foram criados vários grupos de trabalho com moradores, não só do bairro, mas também do município, e aí eles formaram os grupos de trabalho, uns ficaram responsáveis pela decoração, outros ficaram responsáveis por a secção de esporte de rua, higiene urbana, etc. E aí, são aqui algumas imagens da montagem do festival, e tem aqui um vídeo muito curtinho da cocriação do festival em si. Nós nos reunimos muito neste vazio urbano, então ele não serviu só para o festival, mas também para as pessoas se reunirem. Então foi interessante porque quem passava perguntava o que é que a gente estava ali a fazer, perguntava como é que ia ser o festival, como é que podia colaborar. Então sempre fizemos em vários lugares diferentes do bairro. Uma hora fazíamos num largo, outra hora fazíamos num vazio. Nós fizemos uma caderneta de cromos. Esqueci-me de falar, porque como resultado daquele roteiro histórico que a gente tinha feito inicialmente na primeira fase, as pessoas acharam interessante, o grupo de trabalho achou interessante fazer uma caderneta do bairro. Então a gente fez uma caderneta de cromos com espaços históricos, estabelecimentos. Não fizemos as pessoas para não criar briga, né? Porque aí os moradores iam falar, bom, eu também quero estar nessa caderneta e tal, então fizemos só de lugares, mas a ideia era que numa próxima fase a gente pudesse selecionar algumas personagens do bairro para colocar na caderneta. Aqui é o dia do festival em si. Cortámos uma rua, pedimos à prefeitura para fechar uma rua. E aí tudo isto foi organizado por nós em conjunto com estes grupos de trabalho. Este é um grupo de ciganos que nos fez uma surpresa e montou uma canção para nós. Fizemos um tour em que as pessoas levavam a caderneta, então havia várias apresentações e performances no caminho, e aí os diferentes artistas entregavam o cromo, né, a figurinha de cada espaço às pessoas que faziam o tour.
Bom, e já estou finalizando. Eu acho que eu já extrapolei, né, Carlos? Porquê que eu coloquei em inglês? Porque eu fiz uma apresentação em inglês, desculpem, eu troquei aqui os slides. Mas, bom, só para... vou resumir aqui um pouco aquilo que está aqui. Do festival, nós conseguimos experimentar muita coisa, na prática, assim. Então, por isso é que eu sou tão a favor do fazer, das ações táticas. Nós conseguimos devolver as ruas às pessoas, às pessoas no geral, né? Mas às crianças também, porque havia o foco de promover os espaços seguros e brincáveis. Então, esta diversidade de pessoas, de usos, entendemos que traz segurança ao lugar. Então, isso foi uma coisa que ficou muito clara para todos. Conseguimos promover esta escala de proximidade que o bairro tem e que não se dá tanto valor. Conseguiu-se ativar espaços que antigamente estavam degradados e que podem ter usos temporários durante o seu tempo de espera, digamos. Criámos mobiliário urbano, onde as pessoas podiam se sentar. Criámos um programa cultural dando valor realmente àquilo que existe no local e conseguimos promover esta conexão em rede, esta colaboração em rede. Uma ação muito interessante que foi resultando desta pesquisa dos vazios urbanos foi um concurso que a gente ganhou junto com um coletivo, que é o Resto do Chão, em que a gente fez uma proposta específica, concreta para os vazios urbanos. E a gente acabou por ganhar um prémio e apresentámos aqui à população local. E finalizando, a gente está numa fase agora em que o principal objetivo é, de alguma maneira, criar projetos, ou seja, dar a possibilidade que as pessoas possam desenvolver os seus próprios projetos. Então, fizemos uma convocatória pública. Lógico que o festival acabou por ser muito importante para mobilizar algumas pessoas para esta convocatória que se seguiu. Então, muitas pessoas que participaram do festival propuseram projetos aqui com vários vizinhos, amigos, etc. Então, fizemos uma chamada pública. Fizemos uma convocatória também para uma rede expandida de pessoas que pudessem colaborar, quisessem colaborar nestes projetos, e atualmente a gente tem estes 5 projetos em andamento. Um é um Repair Café, o outro é o Mega Churrasco, que já existe uma cultura aqui de fazer churrasco na rua. O outro é voltado para estas brincadeiras no bairro. O outro é a ativação de um grupo desportivo, que é os ciclistas. E, por último, uma biblioteca comunitária. E aí, ao mesmo tempo, em paralelo, nós estamos a conversar com os grupos para formar um grupo comunitário. Ou seja, estamos numa fase em que estamos discutindo de quem será estas infraestruturas que eles adquiriram, portanto, como é que eles conseguem mobilizar coletivamente para conseguir, depois que o LABIC sair do território, continuar esta conversa, este diálogo com a administração pública, com as instituições. Então, estamos nesta fase aqui de poder consolidar este grupo e também numa lógica de dar continuidade aos projetos que estão agora a surgir, né? Então, numa quinta fase, que vai ser logo a seguir a várias ações que a gente vai desenvolver com os grupos, vamos fazer várias ações, várias assembleias comunitárias para conseguir entender como é que esta co-governança pode ser realizada quando o LABIC sair daqui. E eu acho que é isso, gente. Desculpa se eu me estendi. E obrigada por me ouvir meio rouca, meio tossindo. Maravilha, Carol. Obrigado. Agora eu vou passar a palavra para a Larissa. Larissa, fica à vontade. Obrigada, Carlos. Obrigada pelo convite também. Fico muito feliz também por poder compartilhar o que a gente está fazendo aqui dentro do LABIC, de rever vários rostos. A Rosane aqui, muito bom ver ela. Carol também, né? Dividir a fala com a Carol é um prazer imenso, um trabalho que eu admiro demais. Conhecer o Rafael, que eu conheço de ouvir falar, o Paulo, seus alunos, seus colegas de trabalho. Muito obrigada por estarem aqui.
compartilhando também com a gente todo. Depois, bastante interessado também em saber o que vocês estão pensando dessa conversa toda, que para a gente também é muito importante ter esse feedback e também conseguir trazer gente para a conversa toda. Bom, a pesquisa que eu trago, na verdade é uma pesquisa, né, que eu trago para... Na verdade é uma pesquisa, é a segunda fase da pesquisa, né, quando a pesquisa acabou e o pesquisador começa a olhar para o contexto todo e falar, meu Deus, e agora, o que eu faço? O LABIC Novarium, e agora, o que eu faço? Não, brincadeira, isso vai ficar gravado. A ideia é falar com vocês sobre de onde vem a história toda, né? O LABIC, a Rosane, o Carlos e a Carol, eles estiveram com a gente agora no início, aliás, um mês atrás, né? Praticamente um mês atrás, em um evento que a gente organizou, que é um dos eventos estruturantes do nosso trabalho, que é chamado o Workshop LABIC Novarium, porque o LABIC era para se tornar... O LABIC era para ser a oficina, né, o laboratório, essa experiência que eles participaram, mas no fim das contas acabou se tornando algo maior, e aí o nome já tinha pego, a gente teve que dar um segundo nome para o que seria o laboratório. Antes de começar a falar dele, eu vou iniciar falando um pouquinho sobre o que levou à construção do laboratório. Ele está muito ligado à minha formação, né, a minha trajetória de pesquisa. Eu sou formada em arquitetura e urbanismo. Eu costumo dizer que eu entrei na faculdade apaixonada por arquitetura e saí apaixonada pelo urbanismo, e E queria ter entrado no mestrado na arquitetura e os caminhos me levaram para o design, para a gestão do design, mais específico o design gráfico. E ali eu conheci eu tive acesso, uma primeira aproximação às ferramentas de cocriação e ao design participativo, que acabou se tornando uma terceira paixão. E à medida que eu fui evoluindo num projeto específico que a gente trabalhou, que estava ligado ao setor de tecnologia da cidade de Florianópolis, eu fui me interessando também cada vez mais sobre as mídias e a relação entre a tecnologia digital e a cidade. Então, a minha formação passa da arquitetura e urbanismo para o mestrado em design, de repente para o doutorado em engenharia e gestão do conhecimento, no que eu chamo de um poliamor acadêmico. E a minha pesquisa de doutorado, ela esteve ligada a esse tema que está ali embaixo, que é a cidade à nuvem, a análise da relação entre as novas tecnologias de informação e comunicação no processo de construção, transformação, apropriação e desenvolvimento da cidade contemporânea. Então, enquanto eu estava no EGC, na Engenharia e Gestão do Conhecimento, eu estava numa linha de pesquisa chamada Mídias do Conhecimento. Então, e eles têm um entendimento de mídia como todo suporte de informação. Então, um papel é uma mídia, à medida que ele carrega uma informação, e uma tablet, um smartphone também é uma mídia à medida que ele carrega uma informação, só que carrega uma informação codificada digitalmente, né, dentro de um código binário, ao invés de uma informação escrita de maneira analógica, como é uma folha de papel. E na época que eu entrei no doutorado, eu estava... Isso era 2015, 2014, 2015, eu estava na transição entre mestrado e doutorado, e eu estava muito interessada. E aquela época,
talvez nem todos vocês se lembrem, alguns de vocês possivelmente ainda eram bastante jovens ou já nasceram, né, nessa época, mas a gente estava passando por uma transição, fazia 7 ou 8 anos que o primeiro smartphone tinha sido lançado. No Brasil, fazia uns 3 ou 4 anos que os smartphones estavam se tornando, por assim dizer, populares. E se a gente via a cidade dessa forma, como eu estou falando, como está mostrado nessa imagem, se antes a gente via a cidade, buscava informações sobre ela, buscava se localizar e reconhecer o que acontecia nos espaços da cidade, de repente, cada vez mais, esse processo de reconhecer a cidade estava se tornando híbrido, né? Ele estava sendo amparado por uma outra tecnologia de mídia, que não eram só as paredes dos prédios, que não eram só as placas de trânsito. E isso começou a me interessar porque cada vez mais estava presente na minha vida uma série de sistemas e de tecnologias digitais que facilitavam o meu acesso à informação sobre a cidade, influenciava a forma como a gente decidia onde ir, influenciava a forma como a gente decidia o caminho que a gente ia pegar, a forma como nos movíamos e como, inclusive, contratávamos serviços para nos mover, a forma como conhecíamos outras pessoas, aquilo estava indo para o tecido urbano de uma forma que a gente ainda não conhecia muito bem, né? Se por um lado essas plataformas todas que eu estava mostrando ali para vocês, elas estavam facilitando a minha vida, eu no individual, por outro lado, essas plataformas elas também estão tendo implicações sobre o tecido urbano e sobre a cidade e sobre a vida em comunidade que a gente ainda não conhecia. Em 2016, no meu primeiro ano do doutorado, eu já estava pesquisando, primeiro, inicialmente, o que era que mudava da experiência urbana a partir do momento em que eu inseria o componente digital nessa minha experiência, mas à medida que eu fui explorando o campo, eu fui percebendo que esse componente digital nem sempre era positivo, né? Podia ser vendido para mim como uma coisa positiva, facilidade de acesso a um carro com um motorista particular que chega na minha casa na hora que eu quiser, mas socialmente nem sempre esses benefícios eram bons, porque essas características eram boas, porque elas vinham de uma lógica de mercado. Elas vinham de uma lógica empresarial, elas estavam ligadas a empresas que queriam lucrar e que nem sempre estavam preocupadas com a influência que elas tinham no tecido urbano a partir do momento que elas começassem a lucrar. Essa foto, ela traz ela é uma foto que foi publicada junto com um artigo do Thomas Lee. Não sei se vocês conhecem mas ele é um dos autores que fala sobre a questão da uberização, né, da precarização do trabalho e a partir das plataformas digitais. E ele, nesse artigo para a Harvard Business Review, de 2016, ele reúne uma série de críticas que alguns autores começam a fazer à plataforma do Airbnb, que para mim, naquele momento, parecia ser muito bom, porque eu podia ter acesso a um quarto, a uma hospedagem em qualquer lugar do mundo, fora dos eixos turísticos, me senti como um local desconhecido, mas ao mesmo tempo estava começando a afetar os primeiros locais que tinham recebido essa plataforma de maneiras muito ruins. E eu já vou falar para vocês porque não vou me adiantar aqui. Então, durante o primeiro momento, na saída do mestrado para o doutorado, eu estava tentando entender de que formas que as plataformas digitais influenciavam a vida urbana. E aí eu fui buscar uma série de conceitos de design de experiências. Na época eu estava
bastante envolvida com um projeto de cidade criativa para Florianópolis, então, e que estava ligado à questão das tecnologias de mídia, então fui atrás de uma série de conceitos, cidades inteligentes, cidades digitalizadas, e essas plataformas, elas estavam, no geral, ligadas ao conceito de cidades inteligentes, que é um conceito comercial. E à medida que eu fui explorando, eu fui percebendo que, por exemplo, o Airbnb, que para mim é um caso muito simbólico, que mudou, foi um ponto de virada na minha pesquisa, foi, por exemplo, que aquilo ali estava, primeiro, nas comunidades que estavam recebendo a plataforma de maneira mais extensa, estava causando aumento nos preços de aluguel. As pessoas estavam precisando sair das áreas mais centrais da cidade ou das áreas mais próximas dos seus empregos e das suas escolas para ir morar mais longe por conta desse aumento do preço de aluguel e por conta da preferência, muitas vezes, dos locatários de alugar para o Airbnb do que alugar para quem ia formar, de fato, a comunidade, e aí enfraquecendo, né, aquele senso de comunidade e toda a questão, né, que leva econômica, socialmente, ambientalmente, a espalhar a cidade, né, ter a cidade, levar a cidade a se espalhar cada vez mais no território. E aí, ao mesmo tempo que eu estava lendo sobre isso e investigando sobre isso, eu também fui começar a buscar quais e como são as plataformas digitais que podem influenciar positivamente, né, a vida em comunidade. Se tinha essas que estavam fazendo mal, eu imaginava que deveria ter algumas que já deveriam estar sendo pensadas para que conseguissem combater os efeitos nocivos da cidade inteligente. E aí eu fui, em 2015, começar a estudar um conceito chamado design de interação. Inicialmente eu estava preocupada em como as plataformas, quais que eram as funcionalidades das plataformas, depois isso mudou um pouquinho. E um conceito de mídias urbanas, que são as tecnologias de mídia que estão vinculadas a algum tipo de dimensão da cidade e que ajudam as comunidades a se organizarem em torno dessa dimensão ou mesmo de problemas urbanos. Acabei entrando, né, em uma série de outros conceitos que eu não vou poder passar muito, senão eu vou passar muito do tempo, mas fui pesquisar algumas iniciativas diferentes, mas que têm algumas coisas em comum que depois eu vou falar para vocês, como os mapeamentos colaborativos. Esse aqui é um projeto de mapeamento de árvores de frutas que estão no espaço público ou então que têm seus galhos do lado de fora dos muros e que podem que os donos estão avisando, dizendo, olha só, você pode coletar tal fruta aqui, que são mais ligados à ideia de compartilhamento e de gestão compartilhada dos recursos comuns, ou então iniciativas como essa do Smelly Maps e Carlo Ratti é o nome do pesquisador, e que ao invés de gerar uma plataforma que dissesse para você qual que é o caminho mais curto entre um ponto A e um ponto B, eles buscaram investigar, gerar uma plataforma que indicasse qual que é o caminho mais cheiroso, qual que é o caminho mais bonito, qual que é o caminho mais prazeroso para eu ir de um ponto A até um ponto B. Então, uma série de mapeamentos colaborativos que despertavam novos olhares sobre a cidade, que incentivavam que as pessoas participassem desses mapeamentos e que coletassem de forma coletiva as informações sobre a percepção urbana, sobre, enfim, uma série de outras questões que geraram vários outros mapas. Esse projeto do Cavati, ele é bastante amplo. Ou então projetos de intervenções de mídia, que são projetos artísticos que vêm muito das artes que eram voltados a pensar o futuro em comum de uma comunidade e traçar planos de ação, como esse aqui,
Ai, gente, me falhou o nome, minha memória é terrível. Mas que é o Give Me Back My Broken Night, que é de um grupo de... Ai, não vou lembrar agora. Mas é um grupo artístico da Inglaterra. Inclusive está no projeto que eu escrevi com o Carlos para a gente visitar, Pervasive Media Studio, lembrei. Que também tem o Uncle Roy All Around. Eles são bem voltados a intervenções urbanas que envolvem mídias. Fui estudar jogos locativos urbanos, como o Submerged, que trabalha a questão do aumento do nível do mar e dos efeitos que isso pode vir a ter em cidades holandesas, plataformas de crowdsourcing e como é que você poderia usar essas plataformas para destinar recursos públicos e selecionar onde é que você vai fazer e como você vai fazer, como New York City Bike Share, que eles instalaram uma série de totens para que a população pudesse opinar sobre onde deveria ser instalado equipamentos para bicicletas no tecido da cidade. Enfim, esses são alguns exemplos de projetos que eu comecei a pesquisar. E se inicialmente eu estava interessada na mídia, nas funcionalidades da mídia, daquela plataforma, de repente eu comecei a perceber cada vez mais que a chave do potencial de impacto para as tecnologias de mídia estava muito menos no que ela era, como ela era, e muito mais no como ela era feita. E isso foi um processo de despertar de pesquisa, não teve um momento de virada como aconteceu ali com o Airbnb, mas ao longo do processo de pesquisa eu fui percebendo que cada vez que os projetos que conseguiam de fato ter um impacto mais perdurado junto com as comunidades, eles eram projetos que tinham sido feitos com as comunidades. E aí eu fui pesquisar um conceito chamado design de interação urbana, que é um conceito que ele é especificamente voltado ao design de artefatos, né, ao design ao desenho, ao projeto de aplicativos, sistemas, plataformas, intervenções de mídia que são ligados à tecnologia, à cidade e à criação de senso de comunidade, e que tem alguns padrões, assim, que é, primeiro, a questão da ação coletiva, da colaboração entre diferentes partes para criar soluções para questões de interesse comum, o envolvimento de diferentes partes e olhares, né, normalmente trazendo pessoas da municipalidade, da academia, cidadãos, pessoal do empresariado, a abertura, que é a abertura, ela vem muito junto com o cuidado, né, que é o você permitir e trazer as pessoas para dentro do processo e também permitir que o teu processo seja usado por outras pessoas de forma livre. E o empoderamento, que é o você despertar, não sei se seria exatamente despertar, eu estou tentando escolher a melhor palavra, mas eu vou errar, mas que é o criar, estimular dentro de uma comunidade o senso de responsabilidade que ela tem sobre o espaço onde ela vive, e também o despertar que ela reconheça que ela possa ter algum tipo de ação sobre o problema que ela vivencia. E quando eu terminei, durante o doutorado eu escrevi modelos de como se aproximar da comunidade e desenvolver junto com elas tecnologias de mídia locativas, que são por exemplo, aplicativos como o Airbnb, mas que estão diretamente ligados à questão urbana, mas que não necessariamente
sejam comerciais. Na verdade, eu sou justamente da via contrária. E eu comecei a estudar que estruturas que deveriam ser criadas para apoiar processos participativos de design de mídias urbanas, com que espaços que eu precisaria criar, que tipos de instrumentos deveriam ser criados. E aí eu acabei indo, na verdade, durante o período do doutorado eu chamava de Centro de Design de Interação Urbana, acabei indo para o termo Laboratório de Inovação Cidadã por coincidência, e por coincidência, né, por destino, talvez, e acabei indo começando a olhar para essa coisa das redes colaborativas distribuídas, dos laboratórios cívicos e até mesmo dos hubs de fabricação digital de cidades, de equipamentos, ou enfim, de soluções para cidades. Durante o período do doutorado, eu visitei alguns centros específicos, né, alguns locais específicos que são famosos por envolver a comunidade na coprodução de soluções para a cidade. E só um instante. E fui estudar o que tinha de comum entre esses espaços também, né? Que era a questão da conexão com o entorno, estar muito próxima das necessidades da comunidade local, o estimular a criação de comunidades, que é o ajudar as pessoas a formarem redes atuantes na solução de problemas, a questão da participação informada, que ao mesmo tempo que você permite que as pessoas participem e criem coletivamente uma solução, que elas tenham as informações necessárias e o conhecimento necessário para que elas consigam avançar mais na resolução dessas questões. E a questão da experimentação, que é o permitir um território em que o erro seja tratado como algo que contribui para o processo, e a prototipação, que seria a criação de primeiras versões de uma solução para que depois os grupos possam continuar na jornada. E aí, eu termino o doutorado com um modelo, só um instante. Eu termino o doutorado com um modelo, né, um framework, né, um quadro sobre como desenvolver essas mídias, mas também ainda muito... Só um pouquinho, só um instante. Oi, desculpa, é que tava tendo um pouquinho, eu não sei se vocês estavam ouvindo barulho, mas aqui estava tendo um pouquinho de barulho. E aí eu termino o doutorado com essa coisa do ter desenvolvido um modelo, mas ainda muito na parte da teoria, e aí eu vou começar a ter uma vontade muito grande de aplicar. Na verdade, eu já tinha durante o doutorado, não era possível, até porque eu também terminei uma parte dele durante a pandemia. Aliás, os 2 últimos anos foram durante a pandemia, então a gente, né, essa coisa do produzir com pessoas num período de restrição, inclusive de mobilidade, era muito complicado. E aí, dentro dessa situação toda, tem aquele senso de urgência. A gente está numa situação em que existe uma previsão de que a gente chegue a quase 10 bilhões de pessoas no mundo até 2050, isso é daqui menos de 30 anos, é muito possível que todos nós vejamos isso, e 70% dessas pessoas vivendo em cidades. E aí, quando a gente imagina que a gente vai viver em centros urbanos até 2050, a gente normalmente imagina que a gente vai viver em um centro urbano como dessa imagem à esquerda. Mas no ritmo que as coisas estão acontecendo, e que, né, é uma coisa mais ordenada, ou enfim, mas que no ritmo que a gente está evoluindo é muito mais
provável que a gente vá chegar que a nossa realidade social, ambiental, econômica seja uma realidade muito mais próxima dessa imagem à direita. E ambas as realidades são realidades problemáticas. E ambas as realidades não têm tempo para esperar que alguém, alguma pessoa mágica ou alguma administração pública vá dar conta de resolver as questões que vão estar acontecendo e que acontecem no geral em comunidade e que quem conhece as questões é quem vivencia elas. Então, aí seria a grande pergunta que começa que volta a surgir, é como que a gente pode usar a tecnologia e design para melhorar a vida nas cidades, né? Que para mim são estimulando os processos participativos de criação de soluções para que a gente consiga dar conta desses problemas e criando estruturas de apoio para esses processos. E aí isso é muito o que eu e a Carol fazemos e várias outras pessoas da nossa rede, que seria mais ou menos o trabalho dos laboratórios de inovação cidadã. 2021 eu recebi um convite por e-mail do Media Lab Prado, que tinha sido uma das instituições que eu tinha ido visitar, para participar de uma formação sobre aproximação com a comunidade. Eles queriam replicar a metodologia de aproximação com a comunidade e que, na verdade, era o casamento perfeito com o que eu tinha criado de modelo, né, de método para execução dos projetos com os grupos. Coincidentemente, eu acabei caindo numa mesma palestra com o diretor de um centro de inovação daqui de Jaraguá do Sul, que é um dos 15 centros de inovação de Santa Catarina, que foram espaços que foram inicialmente criados para inovação para negócios. Na verdade, eles foram criados para inovação de uma maneira holística, mas todos os 15 centros, 9 que estão em funcionamento agora, estavam executando apenas a questão da inovação para negócios. E sugeri a ele que a gente fizesse o laboratório, aplicasse esse método que o Media Lab Prado estava trazendo. E a gente trabalhou durante 4 meses iniciais, iniciou em julho do ano passado, com uma convocatória de ideias. Tivemos em que a gente chamava a população para, olha só, você tem um problema na tua comunidade, você acha que existe algum tipo de solução de tecnologia digital que possa ajudar você a resolver esse problema? E que ajuda para tirar essa ideia da gaveta. E aí a gente recebeu 12 inscrições, para nossa surpresa, porque eram pouquíssimas, era uma ideia muito nova, uma linguagem diferente daquilo que as pessoas estavam acostumadas. E eu também estava retornando a Jaraguá, tinha passado muito tempo em trânsito entre Jaraguá e Florianópolis, então eu acabava não tendo uma ligação muito forte com nenhuma nem com outra. E em seguida, a gente, né, conseguiu mobilizar uma série de proponentes e em seguida a gente fez a seleção, tivemos 6 projetos selecionados para participar do workshop e lançamos uma convocatória de colaboradores para dizer, olha só, tem essas pessoas aqui que estão percebendo esses problemas e elas precisam de ajuda para construir. E formamos 6 grupos de trabalho. No primeiro workshop, que foi um workshop que lidou com vários, com 6 temas bastante distintos. Um primeiro que queria trabalhar a execução de uma cozinha comunitária, que encontrou como problema a questão da informalidade no trabalho das pessoas que trabalham com a questão da alimentação na cidade e que queria tentar dar um jeito de resolver de facilitar o acesso a estruturas formais. Um outro projeto que queria criar estruturas para facilitar o acesso à leitura nos espaços públicos da cidade.
um pessoal que queria facilitar um processo que já estava em andamento, que era chamado de Dia da Limpeza, e aí eles queriam tornar aquilo ali permanente, um trabalho contínuo, né? Um pessoal que queria fazer automatização das salas de aula de uma escola pública daqui de Jaraguá, umas meninas que estavam preocupadas com a questão do assédio nos espaços públicos, mais especificamente dentro das linhas de ônibus da cidade, e um outro grupo que queria trabalhar a integração de plataformas, uma plataforma de integração dos trabalhos entre organizações, associações da cidade que faziam muitas vezes coletas, campanhas de arrecadação e que não tinham uma gestão efetiva do que era arrecadado, não se tinha controle de quem estava recebendo, quem não estava recebendo, quantas famílias estavam recebendo a mais, quantas estavam deixando de receber. Esses trabalhos, alguns eles seguiram sendo acompanhados dentro da cidade, e durante o período de acompanhamento a gente fez um trabalho que foi chamado de desconferências urbanas, que era, a gente recebeu esses temas, a gente percebeu que as pessoas daqui da cidade têm a intenção, têm vontade de trabalhar em torno desses problemas comuns, e o que mais a gente consegue conhecer sobre esses problemas, como é que a gente consegue olhar para eles de maneira mais aprofundada. E aí a gente usou um método mais horizontal de conversa e de promoção de diálogos sobre questões urbanas, em que a gente lançava sempre um tema e um convite para uma conversa online, para entender o que estava acontecendo em outras partes do país, em outros países, às vezes, e um outro encontro presencial para que a gente pudesse de novo se encontrar e continuar conversando e continuar levando adiante os projetos que a gente já tinha iniciado. Essas foram os temas das conferências: comida e cidade, as histórias que as cidades contam. Essa foi a desconferência que me fez conhecer o Carlos. Depois a gente conta a história, lixo, cidade, né, a questão do resíduo, cidades inteligentes, o questionamento, né, sobre o que é ser uma cidade inteligente e como que a gente pensa que isso pode beneficiar a cidade, e a questão das cidades sob lentes de gênero. Finalizado a desconferência, a gente voltou para o segundo workshop Labic no Vale, que foi quando a gente entrou, quando esse pessoal aqui todo se conheceu. A gente fez uma convocatória de ideias de novo, né? O mesmo processo: convocatória de ideias, seleção dos projetos, depois convocatória de colaboradores. Esse ano a gente teve 8 projetos, na verdade foram 7, porque a gente teve uma desistência, e que foram projetos que também estavam se propondo a pensar novos usos para o patrimônio, formas de aproximar os profissionais de design da sociedade, e como é que poderia se usar o design como um instrumento para facilitar ou para resolver problemas sociais. Casa da Mãe, que era um projeto que queria trabalhar com a questão das mulheres, esse foi o projeto que eu menos acompanhei, então eu não sei dizer exatamente qual que foi o problema específico, mas, se não me engano, o resultado final acabou sendo um abrigo para mulheres, que eles agora vão iniciar um processo de campanha, de advocacia, para conseguir executar. O pessoal preocupado com ciclovias e as desconexões entre as ciclovias na cidade, o mapeamento de pontos de descontinuidade, projeto oratório nas escolas, um jogo para identificar o que é uma fake news e aprender a desviar delas, e
pessoal que trabalhou com jardins drenantes, que desenvolveram durante o laboratório um decreto para ser apresentado à prefeitura para a instalação de jardins drenantes em espaços públicos e que já trabalharam com um projeto piloto que está sendo desenvolvido agora. Então, a gente, hoje, nesse pouco mais de um ano de trabalho, a gente tem 2 eixos de trabalho pelo LABIC. O primeiro, que é a aproximação e escuta, que é composto pelos workshops de criação de soluções, né, de prototipação, as conferências urbanas que funcionam como ferramentas de conversa, de diálogo e de exploração dos problemas, e o LABIC nos bairros, que é um pedido da prefeitura que possivelmente para o próximo ano a gente vai acabar começando a estruturar. E o segundo eixo, que é o eixo de consolidação, que aí já são as oficinas de produção, em que a gente chama os grupos de trabalho e chama pessoas para ajudar a produzir aquilo que eles precisam para avançar nas etapas. Programa de mediação e pesquisa, que é orientado à pesquisa acadêmica mesmo, e orientação de pesquisa acadêmica. Atividades de formação diversas e o programa de exposições, que esse deve vir apenas quando a gente... acho que eu fiz alguma coisa. Que deve vir apenas quando a gente tiver o nosso espaço físico, que deve ser para o final do ano que vem. Eu não estou conseguindo encontrar. Mudou aí? Não. Não. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Ah, tá, foi. E aí eu deixo um convite para vocês, já finalizando, que isso tudo, a criação do LABIC, a criação das atividades que a gente vem fazendo aqui, elas partem dessa pergunta, assim, do como é que o design, como é que a tecnologia, como é que as mídias digitais e a arquitetura e as pessoas podem contribuir para melhorar a vida nas cidades. E aí, né, a gente está falando com o pessoal da geografia, eu convido vocês a pensarem como é que a geografia, como é que as práticas do campo de vocês, como é que as ferramentas e a forma de olhar o território característico do campo, da geografia, pode contribuir para melhorar a vida nas cidades. E o que a gente consegue começar a fazer com as nossas próprias mãos. E aí eu deixo aqui também algumas instituições que, né, para quem se interessar por essa ligação entre tecnologia e cidade, e formas de exploração. Não está passando? Ficamos no slide do eixo 1 e o eixo 2. Tá, então peraí, deixa eu voltar aqui. Ai, gente, desculpa. Eu vou compartilhar, então, aqui com ele aberto, pode ser? Deixa eu... Peraí. Vamos lá, acho que agora vai. Aqui. Agora foi? Foi. Tá. E aí eu deixo aqui alguns espaços que trabalham esse mesmo tipo de tecnologia que eu estava mostrando para vocês e que podem talvez ser fontes de inspiração, né? A gente costuma falar dentro do campo da inovação que a maior parte das soluções elas não são criadas do início, elas são executadas, né? Elas são tá dando um barulho estranho aí por causa de alguma coisa que você tá mexendo, tá um barulho. Não deu para ouvir o que você falou no final. Ah, tá. Eu me perdi agora também. Na verdade, eu estava falando que são espaços interessantes para que a gente consiga tirar inspirações, né, para aquilo que a gente vai fazer. E, às vezes, buscar essa construção de repertório, às vezes, nos faz ampliar a nossa visão acerca daquilo que pode ser feito, das formas como a gente pode resolver. Não significa
importar soluções, mas pode muito bem ser olhar o que já foi feito, o que já funcionou e como é que eu consigo adaptar essas soluções para o meu território. Então, esses são espaços que, para mim, são bastante inspiradores na área da tecnologia. E é isso, eu não vou continuar porque eu acho que eu já passei bastante. Vou deixar meu muito obrigada. Desculpa se eu falei demais. Desculpa se é que eu gosto muito do assunto e para mim me empolga bastante falar sobre ele. Obrigado, Larissa. Eu tenho uma pergunta. O André levantou a mão. Vai lá, André. Bom, pessoal, bom dia a todos, né? Achei muito bacana esse espaço aqui de debate. E aí me chamou a atenção, na fala da Larissa, sobre o estímulo do senso de responsabilidade, né, das pessoas. E aí você fez uma pergunta assim, como fazer? E aí depois você desenvolveu um pouco mais sobre essas ações que foram feitas, né? Então, na sua visão, para que as pessoas se sintam responsáveis pelo espaço delas, é preciso essa aproximação por meio dessas oficinas, desses workshops que vocês fizeram? Esse contato com as pessoas ali no local físico e tal, esse debate com elas, é isso que estimula esse senso de responsabilidade das pessoas? Obrigado, André. Mais alguma pergunta ou comentário? Uma pergunta para as duas. Tanto Carolina, né? A Carolina que é portuguesa, né? Tem uma experiência em relação a todas essas práticas aí de colaboração em toda a Europa, mas também ela já morou aqui no Brasil há alguns anos. Então ela também conhece um pouco da nossa realidade. E Larissa, brasileira, conhece a nossa realidade, mas também tem uma experiência gigantesca nesses laboratórios que tem aí espalhados pelo mundo. Então a minha pergunta vai exatamente nesse sentido, assim, qual é o grande desafio em pensar essas questões que dizem respeito a um contexto de cidade, né, um momento de produção do espaço urbano na Europa, aqui no Brasil, por exemplo? Qual é o grande desafio que o principal desafio, se vocês fossem elencar só um? O principal é isso. Acho que é esse o grande desafio que a gente tem para enfrentar aqui. Ou seja, qual é o primeiro obstáculo que a gente precisa vencer em trazer digamos assim, essas perspectivas para a realidade do espaço urbano e da produção das cidades brasileiras. Mais alguém? Pergunta, comentário? Quer responder, Carol? Posso? Peraí, deixa eu ver se tem mais alguém para... Se não tiver, a gente faz essas duas. Acho que não, né? Então vai lá. Para as duas. Acho que as duas, a pergunta do André e a minha dá para... As duas. Então, vou começar pela do André e aí eu continuo com o Carlos. Eu acho que não existe uma resposta única, né? A gente não pode dizer que esse aqui é o salvador da pátria. Não é. É uma tentativa, é uma experimentação. A gente também não sabe, né? O processo, os laboratórios em si, os espaços em si são espaços que cumprem uma função específica. Da minha parte, eu, enquanto cidadã, estar nesses espaços me ajudou a perceber que eu não estou sozinha. E me ajudou a encontrar pessoas que também tinham interesses comuns. E a formar uma rede. A gente está aqui, né, fortalecendo uma rede que já está formada. Então, isso para mim é a primeira questão. Assim, e acho que o grande desafio, acho que isso meio que continua, assim, o grande desafio nesse sentido primeiro, o mobilizar mais pessoas para esse senso de responsabilidade.
né? A gente já tem, acho que todos aqui estamos já estamos aqui porque temos algum incômodo em comum, né? Mas é o vencer o ceticismo, o vencer o isso não vai funcionar, o vencer o isso não é o meu papel, o vencer isso tem que ser feito pelo outro, entende? E às vezes até o vencer a invisibilidade do problema, o não perceber o problema. E eu acho que é isso que a gente contribui, sabe? Esse é uma das nossas funções. Existem várias outras, né? Existem várias outras questões. Eu acho que dá para a gente ficar uma tarde aqui conversando. E acho que é isso. E uma outra coisa também, que agora é o meu objeto de pesquisa e que não vai dar tempo da gente falar sobre isso hoje, mas que é como é que você permite que as pessoas tenham uma participação continuada, sustentada no tempo, sabe? E quais são as barreiras, o que dificulta, né? O que dificulta que as pessoas continuem engajadas. Acho que para mim é essa a grande questão, assim, porque a gente consegue mobilizar num primeiro momento, mas os grupos de trabalho, enfim, a atitude político-cidadã, ela tende a se manter por muito pouco tempo, assim, nesse tipo de projeto. Então, para mim, o grande desafio agora é isso. E eu tinha mais alguma outra questão que eu queria falar, mas agora vou deixar a Carol complementar. Acho que um pouco naquilo que no seguimento daquilo que a Larissa estava falando, é engraçado porque o facto de eu ter estado 10 anos em São Paulo e agora ter vindo para Portugal me permite realmente fazer esta comparação. Assim. E tem sido muito interessante, porque eu me envolvi em muitos projetos colaborativos no Brasil, principalmente em São Paulo, né, que foi onde eu vivi, e por mais estranho que possa parecer, a colaboração foi muito mais fácil. Assim, muito mais fácil. Eu estou passando por grandes dificuldades aqui em conseguir fazer com que as pessoas colaborem e tenham esse sentido de responsabilidade. Assim. E uma das conclusões que eu tirei, que não são finais, assim, mas ao longo deste processo, principalmente do LABIC, aquilo que eu tenho refletido é que porquê que a colaboração é mais fácil no Brasil? Porque as pessoas estão muito habituadas a fazer por elas próprias, senão as coisas não acontecem, né? Ou muita coisa não acontece. Então, é um sentido é uma necessidade que as pessoas têm de se juntar e fazer junto para que as coisas avancem, assim, né? Porque em muitos momentos não existe esse apoio do Estado para que as coisas avancem. Assim. Eu acho que na Europa, e não posso falar a Europa toda, mas tem aqui uma característica comum, talvez Espanha, Portugal, Itália, que existe essa noção de que o Estado precisa de fornecer tudo, né? Existe essa noção de que eu não tenho a necessidade de fazer isto, ou eu não preciso fazer isto, ou não posso fazer isto, porque isto é um papel do Estado. E muitas das vezes, sim, é verdade, mas nós temos sentido aqui muitos exemplos de que nós precisamos ter um papel ativo para que as coisas efetivamente aconteçam e nós temos que ter o papel enquanto cidadão de pressionar para que determinadas coisas aconteçam. Porque somos nós que vivemos o dia-a-dia, a vida cotidiana, que entendemos o que é que a gente precisa. Assim. Então, o que eu sinto é que, não sei se foi um fenómeno. Durante a pandemia surgiram muitas iniciativas cidadãs, né, porque havia um objetivo comum, então as pessoas, como entendiam que havia um objetivo comum, se juntaram para... mas depois, quando não se entende que tem um objetivo comum e toda a gente precisa de movimentar, as pessoas ficam muito nesse lugar na retaguarda. Coisas aconteçam a partir de um nível mais elevado, assim.
E eu acho que estes passos da cidadania, eu acho que tem tudo a ver com uma questão de educação para a cidadania. Eu acho que tem que se promover cada vez mais a educação para a cidadania, e estes espaços que são os laboratórios cidadãos, não necessariamente precisam ser espaços, mas têm que ser efetivamente infraestruturas que têm que ser promovidas cada vez mais e têm que se tornar políticas públicas, senão não ganham força. E por isso é que eu sinto que esta questão da rede tem que ser cada vez mais importante, e nós temos que nos fortalecer quanto rede para afirmar estes espaços da cidadania, porque os espaços da cidadania têm esse papel de mostrar às pessoas que nós temos essa responsabilidade mútua, assim, de dar respostas, de construir respostas, de muitas das vezes pressionar mesmo para que coisas aconteçam, e nós sentimos isso no centro histórico, não é? Que se nós não mostrarmos que o problema existe, as coisas não vão mudar. E isso requer tempo. Não é durante um workshop, André, que as pessoas vão sentir essa responsabilidade e vão aplicá-la a longo termo. Precisa haver um trabalho contínuo. Sim. Eu acho que este lugar de experimentação é extremamente importante, mas também esta motivação para que a continuidade aconteça. E para isso o laboratório tem que ficar no terreno mais tempo, assim, tempo e cuidado, porque estes espaços também são espaços de cuidado acima de tudo. Não só fornecem ferramentas, conhecimento, recursos, mas também promovem este ambiente de cuidado para que as pessoas se sintam este sentimento de pertença. Porque enquanto elas não sentirem este sentimento de pertença, elas não vão achar que têm responsabilidade. Larissa? Tá sem som. Muito. Só complementando o que a Carol estava falando, eu acho que a grande sacada desse tipo de iniciativa que a gente faz aqui, que inclusive vai muito com o que eu tinha estudado, é a questão de que a gente estimula as pessoas a apontarem questões de interesse comum. Né? Que tema que está incomodando elas? Que tema que motiva elas a se moverem e a tentarem buscar uma solução? E aí, em seguida, a gente estimula que essa pessoa apresente a ideia e que convide outras pessoas que tenham interesse no mesmo problema, em solucionar o mesmo problema, para formar uma rede. Eu acho que é a primeira coisa. Você tem uma questão de interesse comum, você forma um grupo de pessoas interessadas em trabalhar naquilo, não é forçado, é um trabalho voluntário, entende? E aí a gente, enquanto atores, enquanto facilitadores, contribui com trazer as ferramentas, né? Com dizer, olha só, você pode usar essa ferramenta aqui, esse instrumento aqui, você pode usar esse método aqui, e a gente ainda está trazendo outras pessoas que já passaram por questões semelhantes, que têm um conhecimento que pode ajudar vocês a desviar das leis, ou, né, ou a avançar no teu olhar, ou talvez a olhar de outra forma, e é por isso que a gente, né? Então, o primeiro LABIC a gente tinha 18 mentores, esse ano a gente trouxe 5, né? de tantos olhares que a gente queria ajudar a transformar, assim. Então, realmente, é um processo é uma atividade, um trabalho de facilitar, de tentar ajudar e tentar, sabe, nutrir, ter cuidado para que aquele que tem vontade de desenvolver um projeto, para que ele consiga ter as ferramentas necessárias, sabe? Então vamos encerrando, agradecendo. Obrigada, Carlos. Um beijo para todos.